Também eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Quer dizer que eu estou feliz, irmão, por mais uma oportunidade na qual o Senhor nos concede de, nesta noite, estarmos aqui para junto louvarmos e engrandecer o nome do Senhor. Não esperava a oportunidade, porque hoje é culto de jovem, né? Mas irei deixar uma palavra aqui para a meditação dos jovens. Não são só dos jovens, né, irmão, mas da igreja, né? O qual esse versículo ele fala, né? Por si só, ele já fala fortemente dos nossos corações. Porque coisa boa é quando a gente é jovem, né, e tem tempo, né, de fazer mais a obra do Senhor. E muitas vezes a gente não faz. Lembro-me quando eu era ainda sou jovem, né, mas hoje uma jovem casada, né, mãe de 2 filhos. Mas quando eu era jovem solteira, o que vinha, irmã, nas minhas mãos para fazer, eu fazia. E quando eu fazia com amor, né? Porque para onde a gente vai, né? A gente não leva nada. Como aqui em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 10, ele diz que tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem ciência e nem sabedoria algum, né? Que nós nessa noite possamos, e principalmente os jovens, tem tempo de fazer a obra, faça. Porque, irmão, eu quero dizer para você que o nosso Deus, ele é galeador, né? É, eles concedem aquilo, o desejo do nosso coração. Às vezes, ser jovem não é fácil, né? Porque sabemos que passamos por dificuldade, provações. Lembro-me quando ainda jovem, adolescente, né? Eu fazia parte dos adolescentes ainda na época. A gente passou para estar onde a gente chegou. Né? E eu, jovem, adolescente, passando por uma dificuldade, porque o meu pai tinha saído de casa, a irmãzona sabe um pouco da minha história. Tinha deixado eu, a minha mãe e a minha irmã. Só nós duas. Eu ainda de menor de idade. Né? Mas lembro que quando eu, na adolescente, sempre fui secretária de adolescente, de criança, de jovem. Era difícil, era. Muitas vezes, irmã, a gente ia para a igreja, mas eu não deixava de ir. Né? Eu ia com a sandalinha, irmã. Eu não tenho vergonha de falar, não, porque às vezes tem pessoas que têm vergonha, mas eu não tenho, não, porque o nosso Deus, ele é grande, ele é tremendo. E muitas vezes eu saía de casa de 6 horas da manhã para a consagração dos jovens, dos adolescentes, com a sandália remendada. Eu tirava a sandália dos pés, botava o meu pé em cima para ninguém ver que estava com um preguinho embaixo, né? E nunca deixei, irmã, de fazer obra porque é gratificante, mesmo dificultoso, é. É trabalhoso, às vezes, muitas vezes você sai de casa e diz, Senhor, eu ainda sou jovem, né? E passando por tudo isso eu não entendo. Mas depois, irmã, a gente vai entender. Porque aí pronto, eu fui e nesse dia eu disse, olha, Senhor, os adolescentes estão para fazer uma viagem. Eu não posso porque eu estou sem condições. Porque já fazia uns tempos que meu pai não estava sem mandar nada. Aí, quando tem uma conta que você vai comendo e sem repor, ela vai acabando, né? E ali, as contas de manhã já tinha cessado. Eu disse, Senhor, mas está nas tuas mãos. Amanhã os adolescentes vão ter ensaio e eu não vou para ensaio, não. Porque eu não vou para a viagem e a viagem vai ser o ensaio para você. Eu ainda fazia gesto na época. E eu mesmo assim, irmão, o Senhor me despertou pela manhã. E eu a semana toda, irmão, lutando com Deus. Era lutando. Levantava cedo, consagrava, louvava 2 hinos. E dizia, ó Senhor, está nas tuas mãos. O que for da tua vontade, eu ir, eu vou. Mas eu sempre tinha fé, irmã. Porque o segredo da gente é ter fé. Às vezes, mesmo pequena, mesmo as coisas parecendo difíceis aos nossos olhos, mas a gente não pode deixar de ter fé, não, irmão. Porque o nosso Deus ele ainda é o mesmo. No mesmo tempo que ele fez no passado, ele ainda é o mesmo hoje que pode fazer. E nesta noite não é diferente, não. Aquilo que está difícil aos meus olhos, aos seus olhos, para o nosso Deus, não há impossível. E eu, irmã, quando chegou no sábado, eu disse, olha, Jesus, eu me levantei cedo, mas eu não vou para a consagração e nem vou para o ensaio. Mas aquela palavra ainda foi mais forte, vá, vá. E eu, irmã, a gente que é guiado pelo Espírito Santo, a gente tem que obedecer, a gente é sensível à voz do Senhor. E eu fui, levantei, disse, ó, Senhor, eu vou, mas quando terminar a consagração, eu venho para casa, eu não vou ensaiar. Porque eu não vou, irmã, eu vou deixar a oportunidade para outra pessoa. Eu tinha isso na minha mente. Aí
Aí mesmo assim, irmã, olha, como Deus é tremendo, Deus é lindo. Quando a gente fez a consagração, que quando foi levantando, que as irmãs cantam o hino para levantar, né? Eu ainda estava de joelho, aí aquela irmã, Deus velará por ti. Irmã, e aquilo ali foi o hino. Aí Deus cuidará de ti, num teu viver, num teu sofrer. Aí o hino, irmã, foi falando ao meu coração. Aí depois o segundo hino também Deus falou, que era o meu amigo, né? Através do louvor, às vezes a gente vem para a igreja e não tem assim ouvido aos hinos. Por isso, quando eu chego, irmão, eu gosto de ouvir os hinos. Eu gosto de prestar atenção em quem está louvando. Porque através do louvor, Deus fala aos nossos corações. Às vezes a gente não está atento a ouvir a palavra de Deus. Né? Mas Deus falou ali, irmão, fortemente. E do nada, irmã, o Bradesco na época só era o caixa, não tinha caixa eletrônica. E nesse dia, no sábado, fazia apenas uma semana que os caixas eletrônicos no Bradesco ou nos bancos estavam funcionando. Caixa eletrônico. Porque antigamente, só, há uns anos atrás, bem anos atrás, a gente tinha que fazer aquela fila e pegar o dinheiro lá dentro. Mas apenas uma semana. Olha, veja como Deus trabalha. E apenas uma semana os caixas já estavam tudo funcionando, os caixas eletrônicos. E a gente não sabia. Né? E o cartão da minha mãe ainda do banco, mãe queria jogar. E eu disse, não, mãe, essa não vai jogar não, seu cartão não. Mas, filha, a gente serve um Deus grande, mulher. Vai que Deus use alguém e deposite um dinheiro aí na sua conta, a senhora vai querer jogar seu cartão? Deixa até a validade aí, ó. Aí, irmã, eu só sei que meu pai, na época a irmã Osana sabe que ligou para o irmão João Leandro, que era gerente ali do Paraty Hotel, não era irmã Osana na época. E, irmão, do nada, meu pai foi, ligou, depositou um dinheiro. E ele, passei da consagração, ele fez janelinha paz do Senhor, minha jovem. Eu disse, amém, irmão Leandro. Aí ele falou, olha, teu pai ligou para mim. E ele depositou um dinheiro para vocês. E eu disse, meu... Aí eu fiquei pensando, Jesus, o banco não... Aí ele fez assim, ó, Jandeli, que eu saiba, os bancos já faz uma semana que tá com caixa eletrônica. Imagina, irmão. Dia de sábado, né, eu ia para uma viagem, joguei no domingo à tarde. E Deus providenciou, porque Deus ainda é o mesmo, Ele manda. Porque quando Deus ordena, irmão, até o cão ele tem que obedecer. Imagina a gente que é ser humano, que tem coração. E ali, irmão, eu quero deixar para os jovens, aos jovens, é difícil ser jovem? É. É dificultoso, não é fácil não, porque a gente passa por cada coisa. Porque se eu fosse contar o que eu já passei, né? E ali, irmãos, para já ser mais rápido possível, e fui, tirei, né? Minha mãe fez umas compras que a gente estava meio apertada. E, irmão, Deus providenciou, eu só sei que eu fui para a viagem, não paguei passagem, não tirei do dinheiro que meu pai mandou, porque uma amiga minha, que é Tânia, ela namorava na época. O namorado dela foi disse assim: Oi, irmã Jean, a senhora vai para a viagem amanhã? Eu disse: eu tô pensando que ele nem sabia ainda que eu estava sem dinheiro. Irmão, porque a gente não conta nada a ninguém, né? A gente tem que contar a Jesus. Porque o nosso Deus, quem pode resolver. A irmã não vai resolver, o pastor não vai resolver. Né? As minhas e as tuas dificuldades é o nosso Deus que ele faz. E ali eu só sei que eu só fazia crer, irmã. Eu só conversava com Deus. O meu negócio era com Deus, era falar com ele. E ali do nada eu fui, peguei o dinheiro, depois, né, com umas 2 horas, peguei o dinheiro, fui lá tudo no banco, bloqueei o cartão de manhã, foi uma dificuldade, mas mesmo assim o Deus fez. Consegui tirar o dinheiro, mas mesmo assim fui para a viagem, mas não paguei nada porque é do meu bolso, né? Porque Deus usou, né? E se eu for falar, irmã, do que eu já passei, que Deus fez na minha vida ainda jovem, porque eu mesmo não era para estar aqui hoje, né? Assim, no período, acho que eu era mais velha do que Eloá, mais ou menos 2 anos. Hoje Eloá está com 6. Né? Quase o mesmo processo que Eloá passou em 2024. Eu também, quando eu era pequena, eu passei. Né? Passei pelo vale da sombra e da morte. Né? Mas o meu Deus, o teu Deus, ele me deu a vida, irmão. Por uma desobediência da minha mãe. Né? A minha mãe desviada, né, da presença do Senhor, nasceu em lar evangélico, né? Se criou num lar evangélico. Depois que a mãe dela faleceu, ela se desviou. E por causa da desobediência da minha mãe,
né? Deus, ele me provou, porque Deus é assim, Deus prova a gente onde a gente mais ama, né? E ali fui submetida, né, irmã, a uma cirurgia. Era, na época, nos anos 90, era uma cirurgia fácil, que era apendicite, mas quando Deus quer fazer, ele faz, né? Passei por um processo terrível, passei um mês, né, no hospital, mas foi 15 dias na UTI, entre a vida e a morte. É uma cirurgia simples, né? Mas o Senhor permitiu eu pegar infecção hospitalar, que eu tive que fazer outra cirurgia. Peguei infecção também hospitalar no meu intestino. Teve, irmão, que abrir a minha barriga para fazer outra cirurgia, uma lavagem, né? Depois peguei outra bactéria hospitalar. Imagina, dentro de um mês só, né? Mas o nosso Deus, ele chegou e chegou com vida. Se hoje eu estou aqui, é devido a ele. Eu sou grata, irmão, mesmo nas minhas possibilidades, né? Mas eu sou grata, meu Deus. Eu digo a ele, ó Jesus, eu jamais irei sair da tua presença. Pode dar o que der, pode ir o sangue dar na canela, né? Mas eu não deixo, Jesus, a tua presença, porque eu senti, eu não sou nada, não. E a mesma coisa, jovem, eu quero dizer para ti. Sirva a Deus com alegria. Faça a obra com sinceridade. Porque o nosso Deus, ele recompensa, né? E a recompensa chega, né? Muitas vezes faltou, ó, irmã, se a gente for contar o testemunho da gente, às vezes não sei nem me expressar, porque eu gosto mais do louvor. A palavra não é a minha área. Eu gosto mais do louvor. Mas o nosso Deus, ele é tremendo, irmão, ele é grande. Eu só sei dizer que ele é santo. E se tem algum amigo aqui que está afastado do evangelho, nesta noite, não saia daqui sem aceitar a Jesus, não, porque ele está próximo de voltar. Pode ser a qualquer momento, irmão. E vai ser no piscar de olho. E não esteja preparado, não, porque imagina, a gente já sofre aqui, imagine quando ele voltar, essa dificuldade que não vai ser. E eu quero te dizer para ti, que você ainda não aceitou a Jesus, se tem alguém que ainda não aceitou a Jesus, entregue a tua vida para Deus. Não saia daqui sem se entregar, não, porque Deus, se você está vivo e chegou nesta noite, foi porque Ele te permitiu. E às vezes você acha que foi uma voz só que, não, eu vou por acaso, mas não, foi o Espírito Santo que te convidou, que te chamou para estar aqui nesta noite. Então, se ele te chamou, seja sensível à voz do Senhor, abre esse teu coração, porque na palavra Deus diz que eles estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele faz o quê? Ele entra. Mas para isso é preciso eu abrir a porta. Não é ele que vai abrir. É você que tem que abrir a porta. E é a porta do teu coração, é você ouvir. Muitas vezes você chega, Deus fala contigo, mas você tem resistido. Mas nesta noite, Deus está dizendo para ti, eu já te dei tanto livramento. E não foi por acaso não, porque eu tenho um propósito na tua vida. Mas tu ainda estás endurecendo o teu coração. Mas nesta noite eu estou te dando mais uma oportunidade. É uma oportunidade, pode ser a única. Então não saia daqui, não se aceitar a Jesus, não. Eu agradeço a oportunidade.